boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula. Deixa eu só começar a gravar aqui no meu áudio. Boa noite novamente, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula hoje do tema sobre criatividade. O tema que fala sobre use a sua criatividade, use a criatividade e realize seus sonhos. Essa é a segunda aula e eu queria já começar a aula e dizer que a única coisa que eu quero retomar da aula que a gente falou na aula anterior é que vocês podem o que é criatividade, né? Criatividade, muitas pessoas acham que criatividade é dom, mas na verdade criatividade é uma competência que a gente desenvolve e que a gente tem, a gente pode trabalhar cada dia mais. Boa noite. Tranquilo? E você tá ouvindo música, pô? Agora? Beleza. Então, você compartilhou. Você tá baixo para mim. Eu não tô te ouvindo bem baixo. Mas pode falar, pô. Estava tocando a música, agora parou. Agora eu parei de compartilhar. Então, falando sobre, só fazendo um resumo do resumo da primeira aula, eu disse que na primeira aula que competência, muitas pessoas acham que competência é dom, mas na verdade criatividade, né? Muitas pessoas acham que criatividade é dom, mas na verdade criatividade é competência, é uma habilidade que você adquire. Também tem o dom, mas está atrelada, mas não é o dom em si. Criatividade é uma forma. O que é criatividade, né? É o ato de você criar, inovar, inventar. Então, pode até ser um dom, mas ela está conectada diretamente à competência da pessoa. Se a pessoa já tem uma habilidade, facilita. Mas qualquer pessoa tem criatividade, basta trabalhar para desenvolver. Algumas pessoas são criativas e têm o dom, né, uma habilidade natural para desenvolver mais criatividade, mas de qualquer forma, é por isso que criatividade a gente considera que seja, quer dizer, a gente não, os cientistas consideram que seja um dom. Então, assim, partindo desse princípio, né, que a criatividade é uma competência, recentemente eu li um livro, quer dizer, eu nem li todo ainda, né? Estou em andamento, mas eu tenho um livro aqui que é da Julia Cameron, que chama O Caminho do Artista. E esse livro é um livro que fala sobre o processo de criatividade, né? E como a gente faz para desenvolver a criatividade, como a gente faz para aflorar o artista que está na gente, né? Que está dentro da gente. E então, basicamente, a aula só falando, situando, a aula de ontem eu expliquei sobre criatividade, falei sobre tipos de criatividade, perfis de criativos, e enfim. E dessa vez, hoje, a segunda aula ela vai falar especificamente sobre o conteúdo do livro. Para quem já leu o livro, vai saber do que eu estou falando. Para quem não leu, é um caminho que pode ser seguido e que, como é um resumo do livro, eu aconselho que vocês leiam o livro. Mas, assim, o que eu separei são esses pontos principais que o livro aborda e que você acaba tendo a possibilidade de
desenvolver, de recuperar, de entender como é o processo criativo, como deve ser feito e o que você deve fazer para poder atrelar o processo criativo à sua identidade e como você pode desenvolver ele. Então, assim, falando, já começando nossa aula, o princípio que a Júlia colocou no livro, né, que a gente precisa trabalhar a criatividade, né? E a criatividade, qual que é a melhor forma de trabalhar a criatividade? É fazer exercício. Então, o primeiro passo de você readquirir a criatividade ou melhorar a sua criatividade é você escrever. Escrever todo dia, pelo menos 3 páginas livres, assim, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Isso vai ser um exercício poderoso que vai trazer você de volta ou vai te colocar no caminho do desenvolvimento da sua criatividade. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse hábito de escrever. E por que da escrita? Por que não poderia ser, sei lá, cantar, dançar, alguma coisa assim? Porque escrever, o ato de escrever é um ato individual e o caminho da escrita é o caminho, só existem 2 caminhos, ou o caminho do coração ou o caminho da mente. O importante é você trabalhar, né? Se você quer colocar para fora um sentimento, se você quer trabalhar alguma coisa que traga, que você sinta que é genuinamente seu, você pode trabalhar usando o caminho do coração. Mas se você quiser contar uma história, se você quiser retratar alguma situação, ou simplesmente você descrever o que está acontecendo em volta de você, você usa a mente, né? Então, esses caminhos que você tem, eles com a prática diária, você vai saber identificar o que é qual tipo de caminho você vai seguir para aquela escrita que você está fazendo ali naquele momento. Então, esse assim, é o primeiro passo, é você escrever diariamente. Pode começar, ela sugere que a gente escreva 3 páginas, mas eu sugiro que você comece com uma e aí vá desenvolvendo isso gradativamente. Para quê? Para que você faça para que você encontre o artista. Ela diz no livro que o artista simplesmente é você mesmo, né? Aquilo que está em você. Ela coloca o artista como uma referência e essa referência é importante que você perceba que aquilo que está sendo desenvolvido ali é algo que, independente do caminho que seja, é algo seu, né? Então, nada mais normal dizer que você é o artista daquilo que você está fazendo. Então, o que é um encontro com o artista? Um encontro com o artista é você ou recuperar ou fortalecer o seu processo criativo, ou os dois, né? Recuperar e fortalecer. Tem gente que já tinha hábito, eu, por exemplo, tinha hábito de fazer resumo de livro, estudava onde eu estudava, tinha esse hábito. Então, para o meu caso, na minha mente, quando eu estou escrevendo e quando eu começo a desenvolver isso, eu sinto que eu estou recuperando algo que eu construí quando eu era garoto. É claro que hoje de uma forma diferente, mas tem gente que nunca teve esse hábito. Então, fortalecer nesse caso é desenvolver mesmo, é você expressar ali no papel aquilo que todo o seu processo criativo. Então, esse é o encontro com você mesmo, né? E aí, só que no livro ela dá o foco de que você precisa fazer isso e que em algum momento você já teve isso. Então ela usa a palavra recuperar como o principal argumento, assim, o principal toda vez que ela fala de algum tipo
de situação que ela está explicando, ela fala de recuperar, né? Então, acho que eu entendi, pelo que eu entendi, você já tinha isso em algum momento e você ou não desenvolveu ou deixou lá atrás e você está retomando o lance. E aí ela pontua alguns processos alguns processos que você precisa trabalhar para você chegar lá, né? Para você ter essa criatividade aflorada. Então, o primeiro deles é o senso de segurança, né? O que é o senso de segurança? É você não trabalhar pensando no que os outros, o apoio dos outros, não esperar nada de ninguém. E se você não tiver o apoio, mesmo que você não tenha um apoio, você ter a capacidade de seguir em frente. Então, o que é isso? Recuperar o senso de segurança, que ela quis dizer, tomar as rédeas da vida mesmo, né? Tomar o controle das coisas, assim, não esperar nada de ninguém, não buscar apoio de ninguém. O apoio aí pode ser um apoio aí da forma mais abrangente possível. E se você não se decepcionar se você não tiver apoio. Então, assim, a gente passa muito por isso, né? O processo ao longo das coisas da nossa vida. A gente sabe muito bem, quem trabalha no digital, né? Tem essa coisa de você todo dia ter que você faz aquele trabalho e nem sempre aquilo vem na hora que você deseja, mas assim, o importante é você ter mesmo consistência, né? Trabalhar sem. É claro que você almeja alguma coisa, mas você sabe que nem sempre aquele resultado que você almeja chega naquele dia que você fez, né? Vai chegar. Então, seguir em frente mesmo, é você meio que andar com o máximo sozinho possível, no sentido de tomar aquilo para você mesmo, de não esperar nada de ninguém, no sentido de realmente você chegar e bancar a tua ideia e falar, não, vou fazer e é isso. Então, esse é o primeiro senso que ela fala no livro, que é o senso de segurança. O segundo senso que ela fala é o senso da identidade. E aí, recuperar o senso de identidade é você falar, é você olhar para você mesmo e você se perguntar, né? Como você se define, qual que é o seu projeto, o que você vai criar, quais são as suas... Sim, é exatamente você colocar no papel ou de alguma forma que você possa visualizar as suas características, coisas que você vive, coisas que você está, e você colocar... você construir, eu acho que o que ela quis dizer nesse sentido de senso de identidade é você construir essa ponte entre você e o seu objetivo, e o seu caminho, e isso é o básico, né? O mais é super importante para você saber para onde você vai e entrar, subir na canoa e saber qual água que águas por quais águas você vai navegar. Então é importante você saber quem você é, qual é o seu potencial, quais são as suas fraquezas, para você, quando chegarem essas situações em que você tiver que colocar, né, você vai chegar em algum momento em que você vai precisar mostrar ou provar de alguma forma isso, você ter isso já intrínseco em você e você já entender qual é o seu lance e o que você vai fazer. E aí, em seguida, ela parte para recuperar o senso de poder. Que o senso de poder está muito ligado a esse senso da identidade, que é você não fugir dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, você entender que os seus sentimentos se transformar através dos sentimentos. Quando ela fala isso, eu acho que o que ela está querendo dizer é que quando você for colocar no papel as coisas, é você
Primeiro eu sinto que ela está querendo dizer que você tem que estar presente ali, porque você estando presente, a chance de você ser, se você for sincero com você mesmo, a chance de você colocar tudo que você tem aumenta, né? Então, quando ela fala de senso de poder e de não fugir das emoções e dos sentimentos, eu acho que é meio isso, assim, é você não... Se você está com raiva, bota raiva, escreve no papel a raiva. Se você está feliz, coloca no papel. Se você está nostálgico, enfim, qualquer sentimento que vir durante esse processo, não, não cerceie ele, sabe? Não limite ele, assim, sabe? Coloca para fora isso, que isso, além de fazer bem, depois que você olhar, você vai falar, pô, caramba, como eu fui foda de botar isso aqui no papel e de mostrar quem eu sou, e tá aqui, vai ficar registrado isso aqui, e toda vez que eu olhar para isso, eu vou perceber que ali eu estava naquele momento falando da coisa que eu tinha mais valiosa naquele momento para mim. Então, acho que é muito isso, assim, senso de poder que ela quis dizer é você mesmo se colocar poderoso, forte em relação aos seus sentimentos, e você não fugir deles, não esconder eles, entendeu? Na hora de você processar esse senso criativo. E aí, em seguida, ela fala sobre o senso da integridade, que está bem ligado também ao senso do poder, que é exatamente você não lutar contra você mesmo, né? Não lutar contra a sua plenitude, a sua integridade. Então, assim, ser fiel ao que você está dizendo ali, ao que você está colocando, porque é isso, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa genuína nossa e a gente precisa estar 100% ali, ser íntegro em tudo que a gente faz, e tudo isso, vejam como é que é o processo, como é que o trem, se ele tá bem amarradinho, né? Você precisa entender esses processos todos para você chegar lá no final e ver que quando você tem tudo isso genuinamente montado e aberto, você vai estar explorando assim, você vai estar no máximo da sua capacidade criativa, e você vai estar colocando para fora tudo aquilo que você tem de melhor ou de pior também, dependendo da situação, você está colocando para fora algo que vai... O que eu estou querendo dizer com isso é assim, que isso vai te trazer benefício, né? Porque você não vai ser não vai ser algo que você... Primeiro que não vai ser algo que você copiou de alguém, mas não vai ser algo que você vai olhar e vai falar assim, cara, isso aqui não fui eu. Isso foi... Você vai olhar e você vai falar, caramba, isso realmente era tudo que eu podia expressar naquele momento era eu. Tá aqui. Então, assim, pô, nada mais... Eu, pelo menos, fico muito orgulhoso quando eu faço alguma coisa e vejo que aquilo ali tem o meu toque ali, tem algo que é meu. Então, eu vejo muito, dando muito exemplo da Laura, por exemplo, que é o exemplo que eu tenho mais... Quando eu olho para ela assim, eu falo, caramba, cara, ela é metade do que ela tá aqui, desse bichinho, desse serzinho que tá aqui, é meu, cara. Então, assim, características, qualidades e defeitos são coisas que eu vejo nela assim, eu falo, pô, cara, eu construí assim, eu coloquei um ser no mundo, desenvolvi, quando botei para fora um ser que, cara, é algo assim gigantesco. Você fala, pô, cara, é muito mágico você viver a paternidade assim. E é exatamente esse sentimento que eu quero ter quando eu construir uma obra genuinamente minha, sabe? Por exemplo, eu tenho insights constantes assim, e gosto muito de literatura e tal, e eu vou escrever um livro assim em breve, e acho que
eu vou ficar muito orgulhoso, assim, independente de vender ou não, eu vou ficar muito orgulhoso de ver que eu construí, de que eu coloquei uma coisa que é 100% minha. Então, vai ser esse exatamente vai ser o resultado de todo esse processo de desenvolvimento da criatividade, das coisas que a gente vem aprendendo aí ao longo da nossa jornada. Então, acho que é isso, assim, não lutar contra você mesmo vai fazer você ser genuinamente quem você é. E ali você vai expressar tudo o que você é e pode sair coisas maravilhosas, como podem sair coisas que não te agrade, mas é seu, né? Então, assumir que aquilo ali é seu e falar, não, pô, isso aqui é meu e eu vou esse vai ser meu bichinho de pelúcia, assim, eu vou defender ele e, e tá feito. E aí, é, depois desse senso, né, da integridade que ela fala do senso da possibilidade. Eu acho que, eu não sei se ela fez isso naturalmente ou se foi alguma coisa que ela planejou, mas eu sinto que ela saiu. É engraçado, né? Quando a gente está meio que conectado com as coisas, assim, eu percebi exatamente a tríade da árvore da vida. Ela falou esses primeiros sensos, né, que ela colocou, segurança, identidade, poder e integridade, é como se ela tivesse no céu ainda, como se ela tivesse um pensamento, ainda estava lá no, e aí agora ela está vindo para a Terra e é bem, eu acho que eu sinto que é bem isso, assim, o senso da possibilidade ela deixa bem claro que você não fica parado, não fica parado, né? Não colocar restrições às possibilidades que você que vão acontecer, porque a vida é movimento, né? Então, o ato de você criar alguma coisa é movimento e você precisa se manter aberto para as possibilidades e aproveitar essas possibilidades, né? Então, eu sinto que é exatamente a fase, o senso da possibilidade é você se colocar em movimento, colocar a sua criatividade em movimento para que apareça as coisas que precisam aparecer, né? Seja uma possibilidade, uma oportunidade, um network, alguma coisa. E eu já falei na aula passada sobre os 5 pontos, né? Que a gente precisa, que a criatividade ela traz para a gente, né? Que é a associação, o questionamento, se eu não me engano, observação, networking e o último, a experimentação. Então, na primeira aula, a gente fala sobre esses 5 pontos e é legal a gente ter essa referência e a autora fala, né, sobre isso, sobre a possibilidade. Então, quer dizer, você partir para ação, né? É o momento de, ao escrever, colocar a atitude de escrever com constância, você já entrar em movimento, né? E fazer parte de um movimento vai trazer possibilidade. Então, tem todo esse... Acho que está dentro desse contexto, está bem coerente. E aí, em seguida, ela fala sobre a abundância. A abundância é você... Ela fala assim, resumidamente, sobre a abundância, ela fala o seguinte, que o dinheiro, né, ele pode ser um bem, um bloqueio criativo. Então, assim, se você se limitar por causa do dinheiro, você vai gerar um bloqueio nesse senso, que é o senso da abundância. Então, não faça as coisas porque você está vendo que vai ter algum lucro lá, ou você vai obter algum resultado financeiro. É claro que a gente precisa ter o financeiro, mas assim, não faça com esse intuito. Deixa a abundância estar próxima de você. Entenda o quanto é importante que você não colocar paredes em coisas principalmente sobre a sua criatividade. Então, não coloque
o dinheiro na frente das coisas e não se limite por causa do dinheiro. Ou seja, se você tem ideia de escrever sobre alguma coisa, ou, não se limite porque esse caminho não está dando dinheiro aqui, e esse lado aqui não tá indo bem. Não faça, crie o seu conteúdo, desenvolva o seu conteúdo de acordo com o que você gosta, o que você quer para você, porque certamente a abundância vai chegar, e se você não tiver bloqueado com ela, uma hora vai chegar, né? Espere, aguarde e confie, como diria o filósofo Didi. Então, agora, e aí depois ela fala sobre o senso de conexão. O senso de conexão é você aprender a se escutar, é você se conectar para você reconhecer a voz da inspiração, né? Quanto tempo você se dedica para você ao seu próprio espírito, né? Momentos solitários e reflexivos ao longo da vida vão acontecer, são fundamentais. Então é importante que você tenha esse senso de conexão, que você entenda que em alguns momentos é melhor você ficar um pouquinho sozinho, recluso. Então, quer dizer, mais uma vez, né? Eu estava vendo hoje, ouvindo sobre o lance sobre criatividade. Eu estava vendo um professor falar e a gente sabe, né, dessas técnicas que acontecem aí, do Pomodoro, enfim, outras técnicas, mas o quanto é importante você executar tarefas e ter uma pausa, executar novamente, ter uma pausa, porque você mantém o seu ritmo, mantém a constância e sempre se conecta. E a conexão, nem todo mundo tem banda larga, né? Nem todo mundo fica horas conectado. Tem gente que fica lá 2, 3 horas. Eu, por exemplo, eu não tenho banda larga, eu sou 3G total. Assim. Se eu ficar muito tempo conectado, uma hora o negócio vai ficar, o binário aqui vai dar problema, e eu não vou conseguir expressar tudo aquilo todo o meu potencial, porque eu já estou num ritmo que eu preciso dar vai ter uma hora que não vai. Então, a gente precisa entender, ter na nossa mente esse senso de conexão com a gente mesmo. E até porque essa conexão com a gente mesmo, você vai reconhecer a inspiração, que é algo que você precisa ter, né, para você ter criatividade, né? Você precisa se inspirar, você precisa ter referências, e as inspirações, elas podem vir de qualquer lugar, mas se você não se conectar, fica difícil de você ouvir essa voz, né? Essa inspiração que está em você. Pode estar numa planta? Pode, mas muitas vezes está em você, né? Eu reconheço muito essa voz da inspiração quando eu escuto algumas músicas que conectam, né? Tem música que conecta a gente de um jeito que você não sabe por quê. Eu, por exemplo, posso citar N músicas aqui que, se eu ouvir, eu posso estar fazendo o que eu estiver fazendo. Eu paro para ouvir aquela música, assim. E se bobear, eu choro, porque é algo que mexe muito comigo. Então, ou seja, essa música tem um poder muito grande de conexão, né? Ela me coloca num lugar em que eu sinto ali que eu estou vibrando o máximo da minha potência, assim, estou no limite bem alto, assim. Então, é importante você se conhecer, né? E aí a gente vai para um outro senso, que é o senso da força. O senso da força é o senso em que o tempo, assim, falar do senso da força, né? Quando ela fala do senso da força, ela fala que, assim, o tempo pode ser um bloqueio criativo. O que é isso, o tempo? Muitas vezes, como eu estava falando antes, às vezes você fica muito tempo fazendo alguma coisa, chega um momento que você para, você não consegue mais agir, né? Você não consegue mais desenvolver. Então, assim, você precisa administrar isso com inteligência, né? Entender qual é o teu ritmo, qual é o teu tempo, para você conseguir se explorar, desenvolver o máximo. Mas eu acho que o que ela quis dizer nisso também foi no sentido de que o seguinte: ela fala que ao longo da nossa vida, a gente
tem muita perda, né? A gente perde pessoas amadas, a gente perde dinheiro, a gente perde oportunidade. Então, assim, a gente não precisa ficar focado nessas perdas, sabe? A gente precisa dar força às coisas que a gente ganhou, né? Então, assim, é você mudar mesmo a sua forma de pensar e pensar em explorar o seu pensamento para que você canalizar o seu pensamento para coisas boas, para coisas que edificam, né? Então, como a gente fala aí em muitas, a gente ouve, né? E a gente fala muito nas aulas que mudar o nosso mindset mesmo, sabe? É focar em coisas boas, é parar de ficar vendo besteira e colocar a nossa mente num caminho onde você se sinta, onde você tenha essa. Explore o máximo, que você perceba o máximo de coisas que você pode desenvolver. E acho que o senso de força que ela quis dizer quando ela fala que o tempo pode ser um bloqueio criativo, eu acho que é isso, assim, você não não perder o seu tempo com besteira, sabe? Não ficar vendo Netflix 4 horas por dia, sabe? Você falar, não, eu preciso fazer isso aqui dentro desse período aqui, porque eu preciso chegar lá. Então, eu acho que é isso que ela quis dizer com esse senso de força. Em seguida, ela fala sobre o senso de compaixão. O que é isso? A gente reconhecer e explorar as dificuldades emocionais do passado, para a gente ter compaixão. E aí, como é isso, né? Ter compaixão. Com compaixão, você estende, você entende que o medo é uma coisa normal, sabe? Que as coisas que você viveu, elas serviram para você de aprendizado. Elas não podem servir, não podem ser muleta para você ser alguém, para você não ser alguém que você está sendo nesse momento, sabe? Então, é importante que você sinta compaixão por você e você aceite que você tem, que você viveu uma história, que você teve, essa história pode não ter sido boa, e tudo bem, assim, sabe? As pessoas vão ter experiências, algumas não vão ser tão boas, mas não adianta a gente ficar olhando para isso com, sabe, ressabiado, olhar para aquilo e falar, poxa, mas eu era assim, agora eu não sou mais. Então, sabe, aquilo passou, ok. Sinta compaixão por você, entenda que você precisa ser, você é uma pessoa melhor agora, que você está vivendo uma história legal e que você está indo para um lugar legal, e aí você vai ter esse senso mais aflorado em você que vai te trazer coisas que você vai ficar agradecido, e a gratidão é algo que vai te impulsionar para você ter outros sentimentos, né? Em seguida, ela fala sobre a autoproteção, né? O senso da autoproteção. O que é isso? A criatividade é um processo espiritual, mas ele pode ser prejudicado se você não exercitar, né? Então, assim, exercitar, ter disciplina e se dedicar a essa prática da criatividade é algo que certamente vai fazer você evoluir, e você vai entender que isso tudo está bem próximo, está bem colado, sabe? Então, entenda que se a criatividade é um processo espiritual, você precisa estar com o seu lado espiritual fortalecido, ou pelo menos você tem que estar alinhado, né? Então, procura desenvolver mais essa capacidade da tua espiritualidade, entenda que você está vivendo um momento único, que é um momento que você precisa, sim, se soltar. E aí, se soltar no sentido de você entender quem você é, mais uma vez, é você viver todo esse lance de entender tudo que está acontecendo na tua vida, aceitar as coisas
e partir para essa e dar um passo, sabe? É entender que você é melhor do que você acha que é. Você acha que hoje pode ser que você ache hoje que você não é capaz, mas você é capaz sim. Você está totalmente pronto. Você só precisa de dar o lance, né? Dar o primeiro passo. E vem o penúltimo senso, que é o senso da autonomia. O senso da autonomia você tem autonomia artística quando você coloca a sua. Quando você se expressa, você se aceita, você olha para aquilo e você fala: poxa, isso aqui eu não copiei de ninguém, isso aqui é meu, é genuíno. Então, assim, eu acho muito legal, né, o que a Casa Amarras proporciona, por exemplo, que é além de ser um trabalho único, né, um programa único, ele é feito, ele é totalmente assim, você percebe a cara dos mentores, né? Você sabe que ali naquele conteúdo é a Nath, e aquele conteúdo ali, aquela palavra ali colocada é a do Paul, sabe? Aquela figura, aquele lance todo. Então você percebe que ali tem uma autonomia mesmo. Você, é claro que eles devem ter as referências deles, né? Como todo mundo tem, mas você não está copiando, você não está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vejo muito isso também em mim, assim, é claro que eu tenho as minhas referências, quando eu olho os meus posts, eu falo, pô, legal, é claro que a ideia eu tirei de algum lugar. Algumas vieram da cabeça, mas algumas foram tiradas de algum lugar. Mas aquilo que está lá não é aquilo que eu vi. É meu, algo que eu sentei, olhei, pá, e coloquei as minhas palavras do meu jeito, fiz. Então, assim, eu sinto que eu tenho essa autonomia. Isso é legal, é importante, porque você e desenvolver isso cada vez mais vai te deixar confiante, né, e seguro de que você está andando no caminho legal, produtivo. E o último senso é o senso da fé, que é você recuperar a sua criatividade. Para você recuperar genuinamente a sua criatividade, você precisa entender que é o lance que é preciso você, sabe, ter a fé mesmo. É você olhar e falar, cara, eu sou capaz de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Não controle seus processos, deixa o processo criativo fluir naturalmente, senta, relaxa e vai. Pode ser que você não consiga de cara correr a maratona. E talvez você não consiga correr nem 100 metros. Sendo muito sincero, você vai cansar, você vai ter cãibra no primeiro tiro, né, de 100 metros. Mas, se você diminuir o ritmo, você pode fazer 100, daqui a pouquinho você faz 200, daqui a pouco você faz 300, e aí você adquire movimento que é o senso disso tudo. E aí você vai aflorar uma coisa que é uma coisa que só Deus, né, só o Criador Todo-Poderoso deu para a gente, que é essa criatividade, que é um lance que você não vê os outros animais tendo essa capacidade de você pegar alguma coisa e transformar aquilo numa obra de arte, sabe? Pô, eu vejo os caras aqui nas redes sociais aí, eu vejo uns caras que pegam um monte de garrafa PET, sai fazendo furo, daqui a pouco transforma, vira uma casa. Eu vi o cara fazer uma canoa de garrafa PET. O cara fez o remo e saiu navegando e tal. Eu falei, pô, olha só como é que o cara teve essa ideia assim e habilidade também, né? Não é só a ideia, mas o fato do cara chegar, ele colocou para fora todo o potencial dele ali e desenvolveu alguma coisa. Ele inventou, né? Então, o que é criatividade? Mais uma vez, é inventar, criar, desenvolver. Então, assim, ele naquele momento ele expressou a criatividade dele no máximo que ele podia, no nível máximo, né? Então, acho que é isso, assim, explorar a criatividade é você ser quem você é você entender
quem você é, para você ser quem você é, né? Então, ter a capacidade, ter a criatividade assim aflorada é como se você tivesse com a página aberta do seu livro, e que você pode assim, você entende que aquela página ali é uma página específica, assim, pura sua, né? Genuína. Você fala, caramba, essa página que pode até estar em branco, mas a partir do momento que você deixou ela ali, e eu faço isso também algumas vezes, por coincidência ou não, eu tenho um caderno que eu escrevo várias coisas e às vezes eu coloco temas aqui e vou pulando de página. E aí depois eu vou preenchendo essas páginas, que eu já joguei o tema lá e depois eu vou vendo o que eu fiz e em cima daquilo que eu escrevi, daquela inspiração que eu tive ou daquela referência que eu tive, eu escrevo, né? Eu procuro, eu desenvolvo alguma coisa em cima. Então, eu acho que é bem isso, assim. Então, se você que está aí do outro lado acha que eu não sou capaz de de escrever um livro, não sou capaz de fazer alguma coisa minha, de pintar alguma coisa ou enfim, qualquer coisa que você queira colocar para fora, que seja seu, se você sente que tem esse bloqueio, procura seguir esses passos que a Julia Cameron deu, que são assim importantíssimos, né? Você se reconhecer, entender quem você é, você e treinar isso, desenvolver qualquer que seja a habilidade que você queira, mas sabe, ter capacidade de fazer aquilo, de repetir aquilo, até você conseguir chegar num nível que você entenda que já está num nível legal e você, a partir disso, ir desenvolver isso, faça, porque eu escuto muita gente falar um monte de coisa, e eu também falo por mim isso, essa capacidade de você. É muito difícil, né? Até hoje nossa mentora falou, né, que é insuportável a palavra que ela falou. É insuportável você ter essa. Você saber que você pode ser melhor do que você está no momento que você é e você não entender por que você está nesse rolê e você está fazendo isso e as coisas não estão funcionando. E, cara, por coincidência, né? Ela falou nisso hoje, né? A lição do curso de milagres hoje foi essa. E é uma coisa assim que é bem difícil para quem vive esse lance desse bloqueio aí, que se sente bloqueado, né? Viva a vida da melhor forma que você puder, se expresse da melhor forma que você pode, sabe? Se condiciona a ser sua melhor versão diariamente. E para você fazer isso, você pode fazer isso através da sua criatividade, de uma habilidade que você tenha, seja de falar alguma coisa, ou de escrever, ou de dançar, ou de pintar, qualquer que seja essa habilidade. É importante que você expresse ela, porque expressando ela, você está colocando para fora o melhor que você tem de você. E isso vai trazer muitos benefícios para você. Você vai ter presença, né? Que é importante, e você vai ser livre de uma hora, num determinado momento, isso tudo vai te dar uma liberdade, porque você vai poder ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, porque você sabe que está em você o lance, né? Que tá na hora que você quer, você tem a criatividade ao seu favor, e isso vai trazer sempre coisas boas para você. Então é isso. Mais uma aula. Eu gostei muito de ter feito essa aula sobre criatividade. O primeiro
primeira aula foi mais um conceito teórico, mas esse lance de fazer resumo do livro assim é um lance que bem legal assim, que eu fiz rapidinho, um processo foi bem tranquilo para mim e bem gostoso de fazer. Então, eu espero que acho que eu vou seguir um pouco dessa linha aí, não sei se vai ser se todas as aulas vão ser assim, mas eu acho que eu vou fazer isso com mais frequência, porque isso me trouxe para um lugar legal, assim, me senti bem em fazer e acho que é por aí, é seguir esse caminho e vamos ver que a gente vai capacitando mais, vai se desenvolvendo mais e vai conquistando mais coisas. Queria agradecer, Paul, pela presença aí, agradecer a presença do pessoal que vai ouvir aí e espero que vocês gostem e valeu, fiquem bem aí. Até amanhã pra gente e ótima noite. Até mais.